Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos que quiserem acompanhar, abram suas Bíblias em Êxodo 24. Aleluia, Deus. Amém, irmãos? É no comecinho da Bíblia. Diz assim: Depois Deus disse a Moisés: Subam o monte para encontrar-se com o Senhor. Você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel, adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: Faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida leu o livro da aliança para o povo e eles disseram: Faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês. De acordo com todas essas palavras, Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Disse o Senhor a Moisés: Suba ao monte, venha até mim e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra, com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué sem auxiliar e subiu ao monte de Deus. Disse eles às autoridades de Israel: Esperem-nos aqui até que eles retornemos. Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinaí. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Aleluia, Deus. Senhor Jesus, meu Deus, Pai, abençoa, meu Pai, esta palavra, meu Pai, em teu santo nome, Deus. Obrigado, meu Pai, pela primeira parte, meu Pai, mas eu peço que o Senhor venha falar com cada um de nós através dessa palavra, nessa hora, meu Pai. Oh, meu Deus, usa a minha vida, meu Pai, para falar não aquilo que queremos, mas o que precisamos, meu Pai, e o que o Senhor tem preparado para nós, Pai, em teu santo nome, Jesus. Aleluia, Deus. Os irmãos podem se assentar. O primeiro versículo diz assim: Depois Deus disse a Moisés: Subam o monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel, adorem à distância. Aleluia, Deus. Jesus, ele manda aqui subir Moisés e mais 2 pessoas. E às vezes, assim acontece nas nossas vidas, do Senhor falar: Eu quero você. Aleluia, Deus. Eu estou te chamando para pregar. Eu estou te chamando para louvar o Senhor. E às vezes a gente pensa: o porquê? O porquê que Deus te escolheu? O porquê que aqui Deus escolheu a Moisés? E no versículo 2 diz assim: Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. Aleluia, Deus. Somente Moisés se aproximará. Subiram mais 2 com ele, mas por que somente Moisés vai se aproximar do Senhor? Aleluia, Deus. Porque Deus tinha algo diferente com Moisés. Aleluia, Deus. Porque Moisés, enquanto muitos festejavam, enquanto faziam outras coisas, Moisés, ele buscava proximidade com o Senhor. Porque ele lia a palavra, porque ele orava.
A oração é o que nos faz se aproximar do Senhor. A oração é o que nos faz falar com o Senhor. Como nós vamos querer proximidade com uma pessoa que a gente não fala com ela? Aleluia, Deus. E o Senhor, Ele escolheu Moisés, porque o Senhor tinha intimidade com Moisés. Então Ele falou, Moisés se aproxima, os outros ficam. Aleluia, Deus. E se Jesus fosse chamar hoje quem tem proximidade com Ele? Aleluia, Deus. Deus hoje Ele chama você para ter intimidade com o Senhor. Ele quer que você fale com Ele, Ele quer que você busque, Ele quer alcançar você no íntimo, onde só Ele conhece. Aleluia, Deus. Mas a gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa buscar o Senhor. Aleluia, Deus. No terceiro versículo diz assim: quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhe todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Aleluia, Deus. Então o Senhor passou uma ordem para Moisés, e Moisés tinha que passar para eles. E o Senhor, Ele quer da gente, para a gente poder ter proximidade, a gente precisa de obediência. Aleluia, Deus. Mas a obediência não é só quando Ele manda, às vezes, a gente deixar de fazer algo que a gente gosta ou algo assim. Às vezes a obediência também é quando o Senhor te chama, você vir adorar Ele. Quando você está de madrugada dormindo e você acorda, às vezes é Deus te chamando para orar. Deus, Ele quer que você tenha intimidade. Ele quer que você busque quando Ele te chamar. Quando Ele falar, levanta-te, sai dessa cova, Ele quer que você venha. Aleluia, Deus. E eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Uníssono, todos. Aleluia, Deus. Responderam que obedeceriam ao Senhor. É isso que Ele quer da gente nessa noite. Aleluia, Deus. Versículo 4. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Moisés, ele era obediente ao Senhor. O Senhor deu uma ordem, ele fez na manhã seguinte já. Ele não falou, não, Senhor, eu vou sim buscar, eu vou sim orar. Aí você vai deixando, passa um mês, 2 meses, e você ainda não orou, ainda não falou, ainda não obedeceu aquilo que o Senhor queria para a sua vida. Aleluia, Deus. Mas Ele quer prontidão. Aleluia, Deus. Ele quer de imediato. Quando nós queremos algo, a gente não quer receber logo, e assim é com o Senhor também. Aleluia, Deus. Porque como a Dani disse aqui hoje, Ele não precisa, mas Ele sabe que a gente precisa. E para a gente alcançar, a gente tem que buscar. Aleluia, Deus. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se e construiu um altar de pé ao monte e ergueu 12 colunas. Aleluia, Deus. Para a gente se sustentar na presença do Senhor e não cairmos, não se afastarmos da presença dEle. Aleluia, Deus. Porque acontece muitas das vezes isso. A gente se levanta, a gente ora, a gente começa a buscar, fica bom a presença do Senhor, mas aí a gente se afasta. É porque a gente precisa de um pilar. Aleluia, Deus. E esse pilar é a oração. Aleluia, Deus. Sem a oração nós caímos, nós ficamos fracos. Nós não vamos estar revestidos. Aleluia. Aleluia, Pai. E na oração é onde a gente consegue intimidade com o Senhor. Aleluia, Pai. Então a oração, ela é a base da nossa vida. É a base para a gente ficar de pé, é a base para a gente buscar intimidade, é a base para a gente vencer guerras, batalhas. Aleluia, Deus. Versículo 5. Em seguida enviou os jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Aleluia, Deus. Ali, ele disse que também enviou os jovens israelitas. Às vezes a gente pensa, não, mas não sou eu porque tal coisa, mas Deus, Ele quer todos, Ele quer os novos, os antigos, os jovens, os adultos, Ele quer todos. Aleluia, Deus. A gente fica achando brechas, não sou eu, não saiu tal confirmação, mas o Senhor às vezes Ele está no simples.
e você não percebe. Aleluia, Deus. Deus, Ele não está chamando o irmão da sua direita e o irmão da sua esquerda. Hoje Jesus está chamando você para sair da cova. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo, e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Aleluia, Deus. Aí é onde a gente decide subir ao monte, onde a gente decide obedecer à voz de Deus. Aleluia, Deus. Quando Ele está chamando a gente fala: não, Senhor, aqui estou eu, eis-me aqui, Senhor. É aí onde o Senhor mostra a glória dEle para a gente. É aí onde o Senhor honra as nossas batalhas. Aleluia, Deus. E aqui também fala que eles ofereceram sacrifícios. O Senhor, Ele quer o sacrifício, Ele quer que a gente mate a nossa carne. Aquilo que nos prende no mundo, aquilo que nos afasta, nos impede, aquilo que abre brecha. O Senhor quer tirar tudo nessa noite. Aleluia, Deus. Mas nós precisamos buscar para isso. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. O Senhor hoje, Ele quer uma aliança com você. Aleluia, Deus. Busca fazer uma aliança com o Senhor. Busca fazer um propósito com o Senhor. Aleluia, Deus. Quando a gente faz um propósito com Deus, a gente chega mais perto do Senhor. A gente sente a diferença. Aleluia, Deus. Porque o Senhor usa nos mínimos detalhes. Ele faz coisas maravilhosas, mas também faz coisas pequenas que a gente não percebe às vezes. Aleluia, Deus. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram. E viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu resplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Disse o Senhor a Moisés: suba ao monte, venha até mim e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra, com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Disse o Senhor a Moisés: suba ao monte. O Senhor está estendendo a mão te chamando: suba. Aleluia, Deus. E às vezes você não percebe. Aleluia, Deus. Às vezes o Senhor está te chamando e você fala: não, é para o meu irmão do lado. O Senhor te chama nessa noite. Aleluia, Deus. Suba ao monte. E ali o Senhor mandou ele ficar, que ele daria as instruções. Às vezes quando o Senhor chama a gente teme. Nossa, mas eu vou ter que deixar isso, eu vou ter que deixar aquilo. Mas o Senhor dá a instrução, porque nós temos um manual. A Bíblia é o nosso manual. Aleluia, Deus. E quando a gente está buscando o Senhor e confiando no Senhor e não temendo, o Senhor livra a gente das dificuldades, dos problemas. Ele nos ajuda a lidar. Aleluia, Deus. Moisés partiu com Josué sem auxiliar e subiu ao monte de Deus. Aleluia. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui, até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Aleluia. Às vezes a gente tem uma dificuldade na nossa vida que a gente busca a solução durante anos. A gente passa dias e noites pesquisando, tentando resolver. Nossa, como esse problema é difícil. Aleluia. Como que eu vou resolver isso? É porque você não está buscando a solução no lugar certo. A solução é Deus. A solução é o Senhor dos Senhores. Aleluia. Ele tem a solução para todos os nossos problemas, para todas as nossas dificuldades. Ele é a solução, Ele é o poderoso, Ele é o Rei dos Reis. Aleluia, Pai. Então, quando você tiver alguma dificuldade, busque Ele, clama a Ele,
ora, jejua, busca, faz propósito, o Senhor vai dar a resposta. Aleluia, Deus. E aí é onde a gente consegue proximidade. Quando a gente já orou, já jejuou, já buscou, a gente vai chegando mais perto do Senhor. Os problemas vão sumindo. Aleluia, Deus. O Senhor vai derramando a glória. E aí nós percebemos o quão é maravilhoso estar na presença do Senhor. Porque lá fora era bom, mas aqui é maravilhoso. Aleluia, Deus. A presença do Senhor é maravilhosa nas nossas vidas. Aleluia, Pai. Quando o Senhor nos usa, Ele tira o medo. Aleluia. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Quando Moisés ele subiu o monte, apenas ele se aproximou, porque os outros não podiam, porque eles não buscavam o Senhor. O Senhor não os conhecia. Aleluia, Deus. Porque eles não falavam com Ele. Aleluia, Deus. Mas Moisés tinha intimidade. Ele amava falar com o Senhor Jesus. Ele buscava nas madrugadas. Ele clamava o nome do Senhor. E é desse que ele se alegra. Então quando ele subiu lá, ele viu a glória do Senhor sobre aquele monte. Aleluia, Deus. Quando você busca, clama e ora ao Senhor, é aí que Ele te dá a resposta. Aleluia, Pai. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte. E permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Aleluia, Deus. Agora, o que adianta a gente clamar, buscar e não permanecer? Aleluia, Deus. A gente vem para a igreja todo dia, a gente clama, a gente busca, mas não está verdadeiramente adorando o Senhor. E aí a gente não permanece. A gente vai caindo, vai se afastando, vai esfriando, e daqui a pouco a gente já não está mais na presença do Senhor. Aleluia, Deus. Mas Moisés ali, ele permaneceu durante 40 dias e 40 noites. Ele permaneceu na presença do Senhor. Ele buscou, clamou e permaneceu adorando e louvando dia e noite. Aleluia. Ele não parou. É buscar o Senhor sem cessar. É isso que Ele quer da gente nessa noite. Aleluia, Deus. Eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus.